A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre esse tema, o novo nascimento. Nós temos um vídeo no canal que ele ensina, para os irmãos como nascer de novo. Mas estávamos aqui meditando junto nas Escrituras e achamos interessante mostrar para os irmãos, Magda, quais as características do nascido de novo. Quais as características, Essas pessoas, elas têm características naturais, bem diferentes daquela pessoa que professa simplesmente uma fé cristã, daquela que realmente teve um encontro real com Cristo, Então, como é que a Bíblia define essas características? Como é que a Bíblia nos mostra as características principais, Senão eu vou ficar muito tempo aqui falando. Quais seriam as características principais daquele que teve o novo nascimento? Primeiro, que ela tem essa pessoa teve uma experiência real de arrependimento, Magda? E o que é arrependimento? Então, lembrando que arrependimento é mudança de pensamento, sentimento e atitude. Não tem como a pessoa dizer que se converteu a Cristo se ela não tiver essas características de arrependimento, mudança do pensamento, do sentimento e da atitude. Isso aí é que acompanha a conversão genuína. Porque é bem diferente de uma pessoa que simplesmente muda os seus hábitos, ela muda as suas atitudes, Ela muda por quê? Não, porque agora eu estou num sistema religioso, não, porque agora eu estou dentro de um sistema que reprova aquelas minhas atitudes. Não, é muito mais do que isso. Ela é produzida porque ela teve uma mudança de atitude, porque ela teve uma mudança de sentimento. Ela teve uma mudança de sentimento porque ela teve uma mudança de pensamento. Então houve um convencimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Não é verdade? Então houve uma obra do Espírito na vida dela, convencendo-a do seu pecado. Por isso que nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 3, versículo 19, irmãos, uma característica, que corrobora exatamente com isso que nós estamos falando. Veja o que Pedro disse. Então, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha o que Pedro fala. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Converter. Dá a volta. Para quê? Para que sejam... Conversão é mudança. É mudança. Mudança. Então, olha só, irmãos, houve uma mudança. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam o quê? Cancelados os vossos pecados e venham, consequentemente, o quê? Os tempos do refrigério pela presença de Deus. Então, não tem como usufruir do refrigério da presença de Deus se não houver uma experiência verdadeira de arrependimento. Então, nós estamos vivendo uma época em que, como tudo é relativo, a verdade é relativa, pecado é relativo, Então, o que é arrependimento? Mas a Bíblia define bem claramente que é uma mudança de pensamento, sentimento e atitude. E esse sentimento, ele passa a fazer com que a pessoa venha produzir fruto. Olha o que diz Mateus, capítulo 3, versículo 8. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Versículo 8. E diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja bem. Produzi frutos dignos de arrependimento. E o que nós temos visto hoje? Escândalos em cima de escândalos. As pessoas que se dizem, entre aspas, oficiais de igreja, pastores, profetas, sei lá, tanta celebridade que tem hoje, irmão, que nós estamos assim tão admirados, como é que a igreja conseguiu ser uma vitrine, tipo um shopping, uma vitrine de coisas inúteis. E esse meio chamado evangélico, ele produziu certos personagens que se dizem cristãos e pessoas que não produzem frutos dignos de arrependimento. Pelo contrário, elas produzem frutos dignos de escândalos. Verdade. Pessoas que eram para dar exemplo, que
que eram para realmente pregar a verdade do Evangelho, levar o povo a ter uma experiência de arrependimento, eles mesmos vivem uma vida sem essa experiência. Porque produzir frutos dignos de arrependimento é acompanhado de mudança de vida, mudança de atitude, né? Como a gente já viu anteriormente, o que é arrependimento, as características do verdadeiro arrependimento. E o que a gente percebe nos dias de hoje é que as pessoas saem das suas religiões passadas e vêm para as igrejas evangélicas e continuam com o mesmo comportamento. Não há transformação, né? Então elas continuam com as mesmas atitudes, com as mesmas práticas, frequentando os mesmos lugares, com as mesmas amizades. Não há mudança na sua vida. Então, consequentemente, a gente sabe que uma pessoa que não mudou sua prática, o seu pensamento, o seu sentimento em relação à sua vida passada, ela não teve uma experiência de novo nascimento. Ela não nasceu de novo, porque ela continua com as mesmas atitudes que tinha antes de ir para a igreja. E ir para a igreja não significa, não é resultado de conversão, mas a conversão ela tem que ter fruto digno de arrependimento. E corroborando isso, né, vamos ver lá, 1 João capítulo 3, versículo 9, que ela não vive na prática do pecado. E a gente tem observado que essas celebridades, esses oficiais aí, esses profetas, esses pastores, né, seja lá o que for, essas pessoas que estão sendo aí enaltecidas pelo meio evangélico, o que você vê de escândalos e de vida, né, em pecado, e isso tornou comum no meio chamado evangélico, tornou comum, né, essa prática. É normal, digamos assim, saber de tantos pecados, de tantas imundícies que estão sendo cometidas, e isso aí denegrindo a palavra do Senhor. Né? Então veja lá, 1 João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está vendo? É claro, irmãos. Ele não vive na prática do pecado. Então faça uma comparação. Faça uma comparação. É só você fazer uma comparação com o que nós estamos vivendo nesses dias. Né? Qualquer que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Não é? Olha lá no capítulo 5 de 1 João, no versículo 18. Capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Veja, ele não vive na prática do pecado, ele conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa palavra tocar no grego quer dizer possuir ou fazer dano. Ele nem possui um cristão e nem faz dano a um cristão, nascido de Deus. O nascido do Senhor, ele não pode ser possuído por espíritos malignos. E aí, irmãos, nós temos outra aberração, né? É outra aberração das pessoas dizerem assim, olha, aquele crente, ele está possuído, aquele crente está endemoniado. Sabe por que as pessoas dizem isso, irmãos? Porque abriram a porta para tudo quanto é pessoa entrar nesse sistema, e essas pessoas entram sem terem a experiência real e genuína de arrependimento. Elas não passaram pela experiência do novo nascimento. Então não adianta você simplesmente, irmão, pegar uma pessoa, trazer ela lá do mundo, colocar uma roupa nova nela, dar uma carteira para ela, um título para ela, e achar que essa pessoa é nascida de Deus. Porque o que é nascido de Deus, o maligno não lhe possui. O que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo. E ele não vive na prática do pecado. Né? Outra característica é que ele vence o mundo. Olha lá ainda, 1 João no capítulo 5, versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Ele diz assim, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Veja?
ele vence o mundo. E o que nós temos visto aí é o mundo vencendo a igreja. É o mundo, quando eu falo igreja, irmão, estou falando no sistema, né? O sistema evangélico, não é? Porque o mundo está vencendo. O mundo entrou, o mundo se acomodou, o sistema evangélico abraçou, está mancomunado com esse sistema e vivem os dois se enlameando. Mas a palavra de Deus diz, né, que aquele que é nascido de Deus, né, Magda? 1 João, que você acabou de ler aí. 5,4, 5,4. né? Ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele não é derrotado pelo mundo, ele não é vencido pelo mundo, ele não é vencido pelo sistema, né? Mas ele vence o mundo. Né? Agora, veja lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 4 e 5. Evangelho de João, agora é Evangelho. Confere na sua Bíblia, irmão, que nós estamos passando para vocês aí. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 4 e 5. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Viu? O que você entendeu com isso aí? Eu entendi que quando a ovelha, a verdadeira ovelha que se converteu mesmo, ela não ouve doutrinas estranhas, né, de engano, que hoje em dia a gente vê muito por aí, espalhado, né? Pregadores, denominações com doutrinas estranhas, com heresias, né? Inventando, aumentando alguma coisa da palavra, ou tirando ou acrescentando, né, algo na palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que isso é abominável ao Senhor. Então a gente nota que aquele que é nascido de novo, ele não se deixa levar por essas doutrinas estranhas e heresias, né? Ele não fica enganado. Olha o versículo 27 e o versículo 28. 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. A quem Jesus está se referindo? Às suas ovelhas. Né? Então ele diz, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Porque lá no versículo 4 e 5 diz que elas fogem do estranho. Elas não ouvem o estranho. Elas não ouvem a voz do engano. Então, se você vê uma pessoa que se diz, né, lavado e remido no sangue do Cordeiro, veja se dá para admitir, irmão, na cabeça de qualquer cristão verdadeiro, né, à luz das Escrituras, uma pessoa que se diz lavado e remido no sangue do Cordeiro, e essa pessoa vive embaraçada com espíritos de engano, ela vive embaraçada em doutrinas de engano, essa pessoa vive oprimida, ela vive envolvida em escândalos, em ministérios, em meios em que essas pessoas estão enlameadas no pecado. Isso não é e nunca foi característica daquele que nasceu de novo. Não é característica da ovelha, porque Jesus falou que ela foge do estranho, ela foge. Isso é natural dela. Ela não ouve o estranho. Ela não ouve o estranho. Isso é natural. Então, pela sua natureza, não tem como ela ficar vivendo no meio onde o seu Senhor não está. Muitas pessoas dizem, mas Jesus está ali. É mentira, Jesus não está ali. Jesus não está aonde o pecado, né, ele habita, onde as pessoas estão ali mancomunadas, né, comprometidas com o pecado. Ele vem, ele liberta o pecador mediante uma experiência real e genuína de arrependimento. Essa pessoa tem uma experiência de novo nascimento, ela passa a desejar fazer a vontade de Deus e ouvir a voz do seu Senhor. Jamais ela vai servir, meus irmãos, de habitação para espíritos imundos. É o que diz as Escrituras. Né? Então queremos ficar por aqui, né, Maria? Para não nos alongarmos muito. E qualquer pergunta que os irmãos tiverem, os irmãos podem fazer, que nós estamos aqui à disposição. Não é? Sim.
Né? Então fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a todos, fica na paz do Senhor Jesus.